Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você em primeiro lugar deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar e ser um cidadão da comunidade Terra Firmeza. E hoje, acionar o sininho, né, para ter as notificações. E hoje eu recomendo da Netflix A Máfia dos Tigres, primeira e segunda temporada que saiu agora. Inclusive, a segunda temporada, ela saiu com outro desdobramento, que é o do Doc Antle, né? Que é um personagem que apareceu. A Máfia dos Tigres, se você não assistiu, eu vou falar das duas temporadas aqui, mas já tô... É um compêndio de gente enrolada, tipicamente americana, tentando ganhar dinheiro enganando os outros. Só aparece gente podre, gente mal intencionada, gente querendo dar o rolo uns nos outros. E tudo isso em volta, a grande discussão da Máfia dos Tigres, e eu acho que se perdeu um pouco isso, e na segunda temporada ela foi discutida, mas não ainda dentro da essência do que seria, é a preocupação com os animais. Então é a exploração desses zoológicos de filhotes de bebês, de tigres, e assim, a personagem, a Carolyn, por exemplo, que é uma das personagens que vai atrás deles, e ela vai ser o pivô. Então você tem o personagem, o Joe Exotic, tá? Que é um cara, que ele é gay, um cowboy gay, que ele anda com coldre, com a arma de Velho Oeste. Ele foi... Aí na segunda temporada vai desenvolver mais essa história dele e entender o preconceito que ele passou. Ele sempre foi gay, ele era um policial e ele sofreu preconceito por isso, ele namorou um outro cara, eles tiveram que manter a relação deles. E ele, no momento, ele se assume completamente e ele tem um zoológico de tigres, principalmente de grandes felinos, que ele explora esses animais. Então ele leva para fazer passeio nos macacos. Ele é um cara totalmente... Então a galera que trabalha com ele... Na primeira temporada você vai conhecendo os funcionários, as pessoas bem complicadas. Aí eles vão mostrar um outro zoológico, que é do Doc Antle, que é um cara que se vende como um cara bonitão. E aí nesse documentário do Doc Antle, você vai entender que ele é um guru, então ele tem um lance bem como se fosse uma seita, ele gosta de mulheres, ele é um cara do poliamor. No documentário específico do Doc Antle, que vão ter 3 episódios, você vai ver que vai envolver o lance dele ter atração por meninas muito jovens, adolescentes, uma coisa muito estranha. Vai ter um cara que trabalhava para ele que vai ter morrido em circunstâncias muito suspeitas, assim. Depois, assiste até o fim que você vai entender que meio que vai resolver esse caso, mas que ele mexeria com tráfico de drogas, com o cara assim, você não sabe de onde surgiu o dinheiro dele para poder ter o zoológico, e ele vende uma imagem assim de um cara, e ele não discute nada, ele fala, esse Doc Antle, ele podia ser um político brasileiro, porque ele fala, parece o Maluf, o Bolsonaro, qualquer outro político falando, você sabe que tem os desvios em cima do cara, e o cara fala, não, jamais, nunca foi provado. Horroroso. É o Sérgio Moro falando que ele nunca foi parcial, o pessoal do PT falando que não teve problema na Petrobras. Mano, teve corrupção, tem que assumir, tem que lidar com isso. Falar, não fui eu não roubei o dinheiro e botei lá, mas aconteceu, falar que nunca aconteceu. Mas, vou abrir esse parênteses aqui. Então o que acontece? O Dória, que nunca foi Bolsonaro, né, tava esquecendo do melhor de todos, né? O meu patrão desgraçado, mentiroso do caramba. E aí o que acontece? Você vai vendo pessoas enroladas, mal intencionadas assim, se envolvendo em situações que você não vai acreditando.
Essa, a Carole King, a mina, ela é cheia de querer ser a protetora dos animais. Só que existe uma suspeita em cima dela de que ela sumiu com o marido dela. E na segunda temporada vão investigar melhor isso. Ela acabou fazendo Dancing with Stars, assim, Dançando com as Estrelas, a versão americana. Uma mina que, assim, ela, de todos eles, e ela quer vender um lance, que ela é muito boazinha, que ela é preocupada, que ela é vítima. Meu, eu e a Laís, a gente olha e fala assim, meu, essa mulher é muito zoada. Aí você vai ter o Joe Exotic, ele vai ter uma série de problemas. Por quê? Ele começa a pegar no pé dessa Carole King que estava pegando no pé dele na primeira temporada. E ele começa a atacá-la diretamente. E ele é cantor country. Então ele tem, meu, vai assistir os vídeos, põe lá, Joe Exotic Country, ou Country Vídeos. Os vídeos do Joe Exotic são os piores, mano. Porque assim, aí você vai ver uma série de histórias dos relacionamentos que ele vai ter durante... E ele usa muito o lance do poder financeiro dele como dono do parque para atrair namorados. Então ele casa com os caras. Meu, tem um clipe dele, de um cara que trabalhava para ele, que era o namorado dele, que o cara não tem os dentes, assim, e ele cantando a música pro cara de amor e o cara dando um sorriso assim, ai, para, Joey, com os dentes banguela. Mano, é muito bizarro. E a música é legal. Diz a lenda que não é ele que canta, né? Ele paga alguém para gravar as músicas. Ou pode ser autotune, assim. A música dele é muito legal, mas os clipes são o bagulho mais brega que você puder imaginar. Então conta a história dos romances que ele teve, de um dos caras que na primeira temporada que trabalhou para ele cometeu suicídio dentro do parque, né? O lance dele ter os caras à base de oferecer drogas, né? E manter jovens viciados. Então, o aliciamento. No final, o Joe Exotic é o menos podre de todos eles. E ele é uma podridão só. Do ponto de vista de explorar os animais, o cara totalmente daquele republicano que você consegue imaginar assim, mais cabecinha vazia. E aí ele vai arrumar um sócio, e esse cara, o sócio dele, um tiozinho, baixeiro, é careca, ele usa uns bonecos pra tampar a cara, o cara velho, cheio de querer pagar de meninão, com uma namorada, meu, a segunda temporada, ele dando os depoimentos, e a mina atrás, assim, você vê explorando a mina sexualmente, assim, o visual, ó, só tem close errado. Só pra entender, aí o Joe Exotic, ele vai... A história que se vai se desenvolver é que o Joe Exotic vai contratar alguém para matar a Carole King que estava pegando no pé dele. Porque ela ganha um processo dele. E ela vai conseguir ficar com o zoológico dele. E aí o Joe Exotic teria contratado um cara para matar a Carole King. Mas vão descobrir. E aí você na segunda temporada vai descobrir que este cara que veio ser sócio dele, junto com deixa eu só achar aqui quem que é o DW, que é esse cara que vai ajudar na traição. Então vai ter uma armação. O Joe Exotic tá preso numa prisão federal, tá? Condenado lá. E aí a segunda temporada, o primeiro episódio, eles vão pegar a ideia de pedir um indulto pro Trump, porque o Trump, quando ele ia sair como presidente, ele pode dar um indulto para algumas pessoas. Então o Joe Exotic, na verdade, ele vai aparecer na segunda temporada, no primeiro episódio, o pessoal lutando pelo indulto dele. E você vai ter o desdobramento de todas as outras pessoas que apareceram e foram descobrindo mais sujeiras dele. Então por que surgiu a segunda temporada da Máfia dos Tigres? Pelo que eu entendi, ele seria uma série que só teria era uma série documental discutindo esse rolo, Joe Exotic tentando matar a Carole King que era suspeita de ter matado o outro. O Joe Exotic, e uma das histórias que conta da Carole King é que ela teria matado o marido dela, porque nunca encontraram o corpo dele para ficar, porque ele ia embora, ele ia se separar dela, que é o que vai ser desenvolvido na segunda temporada, tá? Vou explicar isso melhor. Em que ela teria feito o quê?
ela teria matado o ex-marido dela e dado para os tigres comer. E aí tem um clipe do Joe Exotic, que é ele tocando e a mina, ele arrumou uma mina igualzinha a ela, e ela alimentando os tigres com os pedaços de bife, assim, com os pedaços de manequim, muito tosco, muito louco, assim. Eu tô dando risada, mas é só gente podre. E aí na segunda temporada eles vão ficar mais em cima desse sócio, né? E as falcatruas dele e tudo que ele vai perder. Em cima dessa história da Carole King, que vai investigar melhor. Porque um monte de gente começou a trazer informações. E de que o Joe teria sido uma armação pro Joe Exotic. E aí, na segunda temporada, vai aparecer um advogado lá, roleiro pra caramba, né? Podre, podre, podre. É o pior churume que você pode imaginar da sociedade americana, assim, do povo médio americano querendo ganhar dinheiro, querendo explorar a natureza. Tudo que você puder imaginar, assim, de gente podre e desprezível, tem. Mas é muito interessante o modo como é editado, é bem dinâmico. E é legal que você tem uma pá de imagem do Joe Exotic, porque ele tinha a televisão dele, então ele tinha a Joe Exotic TV que ele passava aqui. A Carole King tem um que ela todo dia ela tem os diários dela que ela faz. Ó, é uma pessoa mais deprimente que a outra, mas é uma história muito interessante e que você percebe que pode ter uma terceira temporada, porque um monte de rolo ficou aberto em cima deles. E paralelo a isso, então na segunda temporada tem 6 episódios e mais 3 específicos do Doc Antle com essa coisa de ser acusado. Então ele era um yogi, que ele juntou com um cara que veio da Índia, e ele tem um templo lá, e aí também é outra poder. Ele na primeira temporada que ele passou meio desapercebido, apontaram algumas coisas, mas aí um monte de gente fez uma série de denúncias em relação ao Doc Antle, e aí as pessoas vieram falar e vieram, ó, esse cara, ele é um predador sexual, você tem que dar uma olhada, porque, e aí vai ter um documentário em 3 partes só sobre ele. Então são Máfia dos Tigres, primeira e segunda temporada, e o Doc Antle. Beleza? Eu recomendo Netflix. Vamos lá pro poema de hoje. O poema de hoje é Olhar de Encantamento. E é muito louco como todos eles vendem essa questão para as pessoas. Porque você fica olhando, e aí você vê uma galera que o segue, uma galera que trabalha com eles por nada, assim. No caso do Don Quixote, as pessoas trabalham quase que voluntariamente, assim, vão morar lá com ele. No Joe Exotic também ganha uma ninharia, assim. Você vê uma série de ex-funcionários falando, puta, eu não sei como é que... A ex-mulher do Doc Quixote, a primeira mulher dele, assim, você vê que o Doc Quixote, todo mundo que entrou na vida dele acabou destruído. O Joe Exotic quase a mesma coisa, assim. Você não vê que ninguém que se associou a essas pessoas se deu bem. Mas você vê as pessoas se associando a elas. E aí eu vejo esse lance desse olhar de encantamento. As pessoas olham para eles e naqueles pangarés velhos eles veem unicórnios. E que depois, só quando passa esse encantamento, é que eles vão ver o que aconteceu de verdade, que é o que muito que você tem nos depoimentos depois. O poema aqui ele vai tratar de uma outra ideia dentro disso, mas que é do olhar de encantamento, ou seja, a gente vê as coisas do jeito que a gente quer ver. Tá legal? Olhar de encantamento. A fantasia depende exclusivamente do olhar que damos às coisas, nesse estranho e peculiar mundo que nos cerca de realidade por todos os lados. E cabe somente a nós, quando e como olharmos para um cavalo e escolhermos vermos um unicórnio. É muito louco isso, como eles conseguem ver os unicórnios, uns bagulho podre, uns pangaré, tudo velho, tadinho dos pangaré, de uns burros, né? Porque você vê ali um monte de gente que nossa, o cara que enganou o Joe Exotic, que entregou o Joe Exotic, enganou um monte de gente. Tem um outro cara que vai aparecer que tinha um outro zoológico. E assim, o que mais é triste nessa série documental é ver o quantos animais são usados e detonados. Então você acaba sendo levado para olhar para essas pessoas podres e deprimentes, e os animais acabam ficando em segundo lugar. Mas a maioria desses zoológicos são fechados e esses animais são levados para reservas
amplas, em vez de morar daquele jeito confinado ali, que é bem triste, assim. Tem uma hora lá que o cara largou os animais no trailer, na Flórida, os animais morreram desidratados. Ó, é de doer o coração a parte de maus tratos aos animais. Se você vê isso, assim, é muito... Mas fica atento, e aí você tomar cuidado para não alimentar esse tipo de comércio, assim. E aí, você conhecia essa série? Você já assistiu? Eu esqueci de falar alguma coisa? Ficou interessado em ver? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.